E, bom, falando um pouquinho do assunto também, daquela situação que aconteceu, que teve coisa que no início você teve uma entrevista, que você falou algumas coisas, que o Nino estava falando, tal, até depois você falou que você conversou com ele, que vocês chegaram à conclusão de que você tinha usado algumas palavras não muito certas para a situação, apesar de que eu concordo com você, eu acho que às vezes eu tenho que falar mesmo, mas enfim, eu sei que num cenário tão mundial que nem o K-pop, que às vezes não é a forma mais política certa de se fazer, porque isso pode gerar alguns problemas e tal, mas e como é que ficou depois? Teve a discussão, teve tal, deu pra perceber que ficou um clima meio pesado, mas vocês chegaram a trocar uma ideia depois, tipo, não, tamo jóia ou não, segue ruim, Não, ou prefiro não comentar sobre o assunto, pode cara, ser também. não, acho que é legal esclarecer muita coisa, porque, enfim, rolou o lance durante a etapa, e isso para mim não foi novidade nenhuma, cara. Assim, isso é uma coisa que acho que a gente trocou ideia em outras entrevistas. Acho que dessa vez foi um pouco mais vivo assim da parte dele, mas isso é parte do estilo de competição dele. Isso é parte, na verdade, da escola suíça, cara. São os mountain bikers suíços na pista, eles são bem barulhentos assim. E, enfim, eles criaram uma espécie de conceito que dentro da prova isso é ok. E assim, durante muito tempo, cara, venho fazendo eu estudo muito a psicologia esportiva e eu trabalho muito isso com uma pessoa que é super fera. E durante muito tempo, assim, eu procurei corrigir o que a gente tem de herança psicológica, né, devido à cultura, devido à formação, devido à nossa história esportiva, enfim, por vários fatores. Eu busquei corrigir o que a gente tem, a gente como brasileiro tem de falho, mas eu busquei desenvolver o que a gente tem de bom. E aí, o que rola, assim, né, cara? O europeu, no geral, ele é muito metódico, ele é protocolar. E o cara delimita linhas, assim, que para ele, até ali, o jogo tá certo. Então, assim, como eu sei que é uma coisa que o cara faz como parte da competição, Seguindo a estratégia, né? é estratégico dele, e assim, dentro de uma discussão prova, né, ou uma visita pós-prova que a gente teve, reunião entre equipes, eu falei com ele, eu sei que você faz isso, porque eu te estudei, e eu sei que você age assim, de forma premeditada. O lance é o seguinte, como que eu me defenderia disso? Se isso é uma estratégia do cara, eu tenho que trazer um contra-ataque também. E o que eu sei fazer bem? E que eu sei que o cara não sabe fazer bem? Meu amigo, eu posso falar da minha vida, da minha carreira, de competir em qualquer lugar, qualquer hora. Então, assim, vi que isso acontecer e eu deixei claro para ele que todas as vezes que isso acontecer, se ele quiser jogar esse jogo, vai jogar o jogo inteiro. Que é o quê? Cara, assim, beleza, depois tem entrevista de ao vivo, depois tem coletiva de imprensa, depois, se você quiser, a gente senta frente a frente com uma câmera ligada e a gente vai competir fora da bike também. Ou, assim, é quieto em cima da bike, ninguém fala nada. E aí, assim, o que rolou? A partir do segundo dia, cara, o cara oi, bom dia no máximo, entendeu? E nunca mais falou nada comigo durante nenhuma outra etapa. Então, eu, particularmente, eu alcancei o que eu queria alcançar em relação ao Nino. Que ele parar Porque eu de te sei encher o que saco. porque eu sei que exatamente, cara, porque eu sei que competindo, eu não sou um cara que gosta de competir falando. Eu converso comigo mesmo. E eu sou muito estratégico da prova, mas eu sou estratégico com as minhas ações. Eu não gosto de falar isso eu. Se um outro cara gosta e tal, não sei o quê, isso, de alguma maneira, o cara é muito bom nisso. E talvez possa me desestabilizar em alguns momentos. Assim, durante a prova, o que rolou não me desestabilizou, cara. Mas, assim, eu sabia que aquilo ali é parte do jogo dele. Ele, né, isso é uma coisa que eu estudei, toda vez que ele
está numa situação de estresse, numa situação de disputa, suíços em geral, eles reagem soltando coisas, né? Então eles expressam esse estresse de uma forma, é como eles conseguem criar agressividade com o adversário. Até porque Isso eles é são assim, bastante pacatos de um modo geral, assim, né? Eles são bem... muito polido, cara. Assim, os suíços são muito educados, muito polidos e tal. E isso é uma coisa que a escola suíça de mountain bike desenvolveu isso. Os caras têm um protocolo, cara, que começa a competir várias vezes com os caras e tal, não sei o que. Você vê assim que é o mesmo padrãozinho que tem. E os caras têm essa coisa de realmente seguir esse padrão. Então, assim, isso que rolou, cara, para mim foi uma coisa muito boa, assim, pensando na temporada. Por quê? Porque um dia eu espero poder competir cabeça a cabeça no cross country. Ainda me vejo num nível abaixo, me vejo ainda crescendo. Continuo no meu processo evolutivo, enquanto ele é o melhor dos tempos. Acho que isso já não é muito mais dúvida para ninguém, mas ele não vai mais a lugar nenhum, entendeu? Ele não, até pelo jeito dele de trabalhar, ele não vai mudar nada, cara. Enfim, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas. E é uma supremacia tão grande há tanto tempo que é difícil de você ser mais supremo do que... É difícil. Então, assim, isso para mim acho que é um ganho importante, essa questão de fazer ele o comportamento dele. Não porque o comportamento dele me afete, mas porque ele tem que mudar. E para um cara como ele mudar qualquer coisa é incômodo. Então, assim, acho que ficou muito claro, cara. Porque depois, no dia seguinte, os posts que ele fez, o que ele Falou que você tava falou. mentindo, não sei o quê. Assim, ele postou stories, cara, que quando eu vi, assim, eu dei risada. Filha da mãe, né? Agora, assim, você não quer mostrar tudo, mas mostrando um pouquinho. Ele postou um stories, cara, do terceiro dia de prova, numa subida de pedra, que eu desci, Que ele te empurrei um passa pedaço. pedalando, você tá empurrando, né? E aí, assim, eu tinha certeza, cara, porque a gente tava com o helicóptero aqui e tal, e a gente abriu do pelotão, um gap do pelotão, e depois a gente deu um trecho técnico. E aí eu vim pedalando e tal, não sei o que, eu vou ficar na frente desse cara nem a pau, assim. Aí, pô, eu saí e tal, e ele passou pedalando. E ele postou isso no Stories, cara, sabe? Então, assim, o cara tá querendo... Cutucar, tá querendo mostrar que manda, né? Então, assim, acho que no geral, para mim, foi bom, cara. Foi bom ver, assim, o quanto que ele mudou, cara. E, para mim, os próximos 6 dias seguintes, né? Os últimos 6 dias, cara, assim, no máximo, quando a gente se cumprimentou, foi tchau, e depois da prova, assim, deu os parabéns a ele, porque foi uma performance merecida dele e do lá, como dupla, eles andaram muito bem. E é isso que, assim, cara, mas não... Há muito tempo eu não... algumas atitudes dele eu não gosto como atleta, sabe? Então, eu não tenho um relacionamento só com ele. A gente já teve, fizemos um training camp antes do Rio. Às vezes em quando a gente se encontra em locais, principalmente na África do Sul, né? Que ele tem casa lá onde a gente tem camp também na pré-temporada. A gente vai na mesma academia lá na África do Sul. Então, assim, eventualmente a gente troca uma ideia e tal, mas, pô, nos momentos quando, assim, a gente tá mais desarmado, eu mais converso com ele de coisas de... Pô, uma vez que eu troquei uma ideia legal com ele, mais falando da minha filha e tal, e tudo mais, do que falando de qualquer provas, coisa mais principalmente. profissional. Porque quando vai pro lado atleta, assim, ele é um cara que eu particularmente, como concorrente, eu não aprecio. Acho que ele é um cara, assim, muito bom para o esporte como um todo. E se eu fosse olhar como fã do mountain bike, eu acho que ele é um cara muito bom. Acho que ele é um cara bom para a indústria. Como concorrente, a minha situação mais direta
com ele, que é algumas posturas dele, assim, que eu não aprovo. Mas foi legal, cara, acho que isso foi bacana. No geral, a galera não tem noção também que é um esporte extremamente duro nos bastidores, cara. E assim, eu vivi o pior e vivo hoje o melhor, né, cara? Hoje eu vivo como um cara que chega meio que nos lugares com moral e tal, um cara top. E assim, eu já fui o cara mais da mais ralé também, mesmo locais. E assim, nego te esmaga, sabe? Só que uma coisa que eu sempre, pô, não vi com bons olhos é que a galera meio que é macia demais, sabe? E eu sou assim, cara. Meu irmão, se alguma coisa que me ofende, beleza, mas tu vai ter que falar em todos os lugares, cara. Assim, tu vai ter que falar nas suas entrevistas, tu vai ter que falar no ao vivo, tu vai ter que falar, sabe, nos bastidores lá, dentro dos pits, cara, é quase que um ambiente assim, né? Dá uma coisa que, às vezes, para mim, é até demais, é carregado, assim. É um monte de, vem um aqui provocar, vai outro lá provocar e tal, não sei o que, e eu não sou muito assim. Então, assim, quer jogar isso mesmo? Se vai me provocar nos bastidores, vamos com os Falar na dois frente da pés. câmera também, né? Então, todo mundo, cara, bota igual o programa de boxe aí, gloves off, um de frente pro outro e pode falar, cara, assim, eu vejo dessa maneira. Isso para os caras foi uma coisa muito natural. Então é isso que pegou mais. Na África do Sul foi sucesso, cara, porque os sul-africanos têm umas certas coisas que são parecidas com a gente, os caras mais diretos, assim, mais claros, menos polidos, né? E, enfim, no dia seguinte, acho que o pessoal do KPF falou, pô, foi a melhor coisa que aconteceu para a prova. Porque movimenta, né? Eu, sinceramente, o que eu fui pedir desculpa para ele, e até eu fiz o post prova, é que algumas palavras que eu falei, assim, o tom que eu falei, eu acho que foi exagerado, foi agressivo. O que eu falei, eu repetiria. Isso eu deixei claro para ele. E é por isso que, assim, eu conversei com a minha equipe e tal, depois da prova, e assim, os caras da Canondeio sabem que, putz, eu sou assim, então os caras iam pedir para eu, pô, desculpa, se retrata e tal, não sei o quê, porque eles sabem que eu sou assim, e, no geral, acho que eles gostam de trabalhar comigo porque eu tenho essa personalidade, e o que eu quis ver, de uma certa maneira, controlar foi mais a situação do Nino como um todo, assim, cara. Porque o jeito que ficou, ele falou que, pô, a chance de me imitar, porque eu não vi a tua entrevista na hora e tal, não sei o quê. Então, eu falei que acho que o jeito que eu falei foi agressivo, aconteceu isso, vocês conhecem o Nino, vocês me conhecem, eu me desculpo até certa parte, porque eu acho que eu exagerei um pouco no tom, mas eu não retiro nada do que eu disse. Então, é muito uma questão de mudar o comportamento e manter o princípio. Acho que seria bem isso. E aí eu fui até os pits da Scott, Frischneck, com o Nino, com o Yoki, que é o manager da equipe, com a minha equipe também, falei isso com ele. Aí, enfim, acho que nos bastidores a coisa esquentou um pouquinho, né, por parte deles. E aí, assim, eu só mantive o que eu tinha falado com a minha equipe antes. Falei, olha, me desculpa até certo ponto, eu acho que o que está fazendo é errado, eu acho que não é uma coisa legal. Se o cara é super agressivo como atleta, eu acho que é errado ele só o lado divertido dele, só o lado keep it fun, porque não é bem isso, entendeu? Então, assim, sentido você é um cara que cultiva essa parte do esporte, e beleza, ok, isso é legal, mas você é um cara muito agressivo também. Então, assim, isso se você vai usar na pista, eu vou expor fora da pista. Se você não usar na pista, aí
beleza, entendeu? Keep it fun. E aí, resumidamente, foi isso que rolou. No Cara, assim, geral, assim, a minha opinião sobre isso até que assim, bom, quem me segue aqui sabe que eu também não tenho sangue de barata e eu não sei engolir as coisas sem ficar quieto. E eu acho que é muito legal, assim, primeiro você se posicionar, porque eu acho certo se posicionar, é uma coisa que eu faço também e defendo as pessoas que fazem, e a possibilidade de você ter um cara do Brasil com o nível de fazer uma peitada dessa no Nino Schurter, que querendo ou não, não é qualquer um que pode peitar qualquer um, concorda? Você tem que ter uma certa... Você desenvolver cara, um nível que hoje você pode emitir uma opinião dessa. Porque, sei lá, se o 59º vier emitir uma opinião do Nino, ele vai falar, tá, cara, quem é você para falar alguma coisa do Nino, né? Então, ou seja, você exatamente. já é alguém para falar alguma coisa. Isso foi uma coisa assim que, pô, imediatamente, cara, todos os atletas de elite, assim, que eu tenho mais contato e tal, pô, os caras me mandaram agradecendo, sabe? Porque, assim, é uma coisa que mal ou bem eu queria fazer há muito tempo, só que, assim, os caras sempre ficavam naquela situação, pô, não, mas, pô, o cara é o rei, né, e tal, sabe, assim, o cara é acomodado e tal, mas não se via Não ou no peitava. poder ou não tinha coragem de peitar, né? Então, assim, isso para mim foi interessante, sabe? Porque, pô, imediatamente depois, nossa, a galera do KPF, que galera fora do KPF ali, de elite mesmo ali, que veio chapó e tal, acho que tá certo, acho que tava na hora de alguém falar e tudo mais, porque não é que o cara, bom deixar isso claro, não é que o cara tava me xingando, não é que o cara tava, sabe, falando mega insultos e tal, são pequenas coisas, cara, só que, assim, é só uma coisa pequena, mas, pô, que desestabiliza muita gente, e ele é um cara territorialista, ele inibe, então, pro cara conseguir o ato dele em volta do Nino, é difícil pra caramba. Então, muita gente já sentiu essa repressão por parte dele, né, cara? E aí, quando alguém meio que peita, você não é só um conflito ali, né? É meio que uma coisa que é boa para todo mundo. Que, pô, se tu tira isso do cara, na real, eu tô tornando a vida de todo mundo um pouquinho mais fácil, né? Claro. No pelotão, bastante gente ficou feliz com isso que rolou.